Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. Eu sou o professor Júnior e hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova de nível médio da Prefeitura Municipal de Itapevi, aplicada no dia 14 de abril de 2019. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal e dê um like no vídeo. Vamos lá! 16. Antigamente, a primeira divisão do campeonato inglês de futebol tinha como critério de classificação a maior pontuação obtida pelos times e, no caso de igualdade nas pontuações, o critério de desempate era a chamada razão de gol, obtida a partir da razão entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos nessa ordem. O time com melhor razão de gol ficava à frente de seu concorrente. Os 4 primeiros colocados da edição 1923 e 1924 do campeonato inglês, apresentados em ordem alfabética, alcançaram os seguintes números. Segundo os critérios apresentados nessa edição, a classificação desses 4 times foi: muito bem, nós temos que 57 ali empataram, né? Então Cardiff e Huddersfield empataram. Esses são os primeiros colocados, né? Então aqui será o primeiro, Cardiff será o primeiro ou o segundo e Huddersfield o primeiro ou o segundo, concorda comigo? Então aqui nós temos os 2 primeiros colocados. Por último, esse 53 aqui, né? Sunderland, 53 é maior que 50, então ele será o terceiro colocado e Sheffield será o 4º e último colocado, né? Porque a classificação primeiramente é segundo a ordem da pontuação. Se haver desempate, a gente vai para o critério da razão. Então vamos começar ali com Cardiff. Então nós temos o seguinte. Nós temos que a razão, ele falou que é a razão entre gols marcados, né? Gols marcados e o número de gols sofridos. Então os gols marcados dá para fazer pela ordem que aparece na tabela, da esquerda para a direita, né? Razão é divisão, então ficou 61 sobre 34, sobre 34, e lá para o Huddersfield, vou escrever apenas aqui Huddersfield. Então nós temos 60, em seguida 33, então a razão entre 60 e 33 é 60 sobre 33. E é claro, agora para saber quem ficou aqui em primeiro colocado, né, qual é o maior número, nós podemos fazer a clássica divisão. Você pode fazer 61 sobre 34, 60 sobre 33. Daí você vai obter o seguinte, você vai obter 1,79 aqui, e aqui você vai obter 1,81. Então, só pode ser que o 61 sobre 34 ali, né, ele é o menor e 1,81 é o maior. Então, quem ganhou aqui foi o Huddersfield. Ele é o primeiro colocado. E o segundo, Cardiff. Então, nós temos isso aqui, primeiro Huddersfield. Primeiro Huddersfield, segundo Cardiff, terceiro Sunderland e 4º Sheffield. Muito bem, alternativa E. É claro que existe uma outra forma de você calcular isso aqui. Ah, e nota, né? Isso aqui, se eu não me engano, é uma aproximação. Resolvi essas questões ontem e acabei anotando aqui já a resposta. Mas eu na prova eu não faria assim, tá? Eu chegaria em um mesmo denominador comum para os dois e em seguida eu ia comparar. Então sempre que eu vou comparar razões para saber quem é a maior razão, eu sempre utilizo esse método. Geralmente eu encontro o MMC. Entre 34 e 33 você pode obter o seguinte, né? O múltiplo comum dos dois é a multiplicação entre 34 e 33. Então começando para Cardiff, então você vai ter 34 vezes 33 aqui embaixo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 34 vezes 33 cancelou com 34 que eu vou dividir, né? Então basta fazer lá em cima 61 vezes 33. Entre outras palavras, você pode multiplicar pelo 33, que é o denominador da outra razão, né, em cima e embaixo, certo?
Então, utilizar essa mesma ideia em seguida para o Huddersfield. É Huddersfield, né? Huddersfield. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos ali 33 aqui embaixo, né? Então, eu vou ter que fazer 33 vezes 34 para obter um múltiplo comum, certo? E perceba que agora os denominadores eles serão iguais, certo? E lá em cima eu multiplico, portanto, o meu numerador, que é o 60, por 34. E daí o que a gente vai obter? Olha só. 61 vezes 33 dá 2013. Se você quisesse resolver 34 vezes 33, o resultado vai dar 1122, mas não vai importar, porque aqui também é a mesma coisa. O que importa é o que vai estar em cima, né, no numerador. E aqui em cima, 60 vezes 34 dá 2040. 2040. Então, quem é o maior número? 2013 ou 2040? Ora, o maior número é 2040, né? Então, é claro que nós vamos ficar com ali o Huddersfield. Certo? Então, esse método ele é bem útil na hora do concurso público. Você pode sentir alguma dificuldade na hora de dividir, mas enfim, você pode resolver de qualquer maneira. 17. O futebol foi criado na Inglaterra, onde a jarda é a unidade tradicional de comprimento. Com o passar dos anos, a FIFA, entidade internacional, precisava estabelecer as dimensões também em metros, unidade de comprimento adotada pela maioria dos outros países filiados. Ao fazer isso, a FIFA precisou converter as dimensões de jardas para metros, a fim de facilitar as medições. Por exemplo, a distância da barreira em relação à bola, numa cobrança de falta que era igual a 10 jardas, foi convertida para 9,15 metros. Analogamente, é correto concluir que as dimensões mínimas de um campo de futebol para jogos internacionais foram convertidas de 110 jardas de comprimento por 70 jardas de largura para aproximadamente, bem fácil, né? Regra de 3. Então 10 jardas, nós temos que isso equivale a 9,15 metros. 9,15 metros. E vamos começar aqui por 110, né? 110 jardas. Então nós não sabemos quanto é x metros. Aplicamos cruzado, 10x é igual a 110 vezes 9,15. Então x é 110 vezes 9,15 dividido por 10. Cortou. Então x é 11 vezes 9,15. Vamos fazer aqui rapidinho. 11 vezes 9,15. Repete ali porque é vezes 1, né? Salta uma casa e repete de novo. 5, 1 e 9. Soma tudo. Ops, acho que não está aparecendo. Agora sim, né? 5, 6, 10, 1, 10. Duas casas decimais, duas casas decimais. 100,65 metros. Vamos fazer agora o próximo cálculo. É claro que a gente já tem aqui ou é a letra B ou a C, né? Se você está sem tempo na prova, já tem 50% de chance de acertar. Então nós temos agora, temos que converter 70 jardas, né? Mesma coisa, 10 jardas corresponde a 9,15 metros. 70 jardas, x metros. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 10x é igual a 70 vezes 9,15. 10 está multiplicando, passou dividindo. 70 vezes 9,15 dividido por 10. Cortou. 7, vamos fazer aqui, 9,15 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10, vai 1. 7 vezes 9, 63, com 1, 64. Duas casas decimais, duas casas. 64,05 metros, né?
Então nós temos aproximadamente ali 100 metros e 64 metros. Ficamos com a alternativa B, 100 metros por 64 metros. Muito bem, agora vamos para a próxima questão. 18. Um feirante expõe mudas de orquídeas e de rosas para venda. Os preços praticados acabam sendo um atrativo para os visitantes do seu espaço. Por exemplo, uma muda de orquídea e 2 mudas de rosas totalizam R$ 48,00, sendo que o preço da muda de orquídea é R$ 21,00 mais caro que o preço da muda de rosa. Se ao longo de uma manhã esse feirante vender 10 mudas de orquídeas e 10 mudas de rosas, ele irá arrecadar um total de... Muito bem, uma clássica questão envolvendo sistemas de equações, né? Uma muda de orquídea, então vamos chamar o preço da muda de orquídea, nós vamos chamar de X, e o preço da muda de rosa nós vamos chamar de Y. Então ele falou, né, que uma muda de orquídea e 2 mudas de rosas totalizam R$ 48,00. Então x mais 2 de rosas, né, então 2y, isso fecha 48. E ele falou ainda que o preço da muda de orquídea, o x ali, né, então é igual a R$ 21,00 mais caro que o preço da muda de rosa. Então o preço da muda de rosa é y, então mais 21. Bem simples, né? Vamos descobrir quanto é x e y, em seguida a gente multiplica por 10, né? Porque ele vendeu 10 mudas de orquídeas e 10 de rosas. Então a gente multiplica por 10 cada uma e soma. Muito bem. X mais 2y é igual a 48. Se o x já está isolado aqui, né? Vamos isolar numa, substituir na outra. Já está isolado aqui, então no lugar de x, eu vou colocar y mais 21, copio o resto da equação, mais 2y é igual a 48. Y com 2y é 3y, 21 está somando, passou, subtraindo, 48 menos 21 é 27, 3 está multiplicando, passa dividindo, 27 sobre 3 é igual a 9. Eu já sei que y, que é o preço da muda de rosa, né, é R$ 9,00. Se o x é igual a y mais 21, o x é o y que é 9 mais 21, que é 30, né? Prontinho. Como ele vendeu 10 mudas de orquídeas e 10 mudas de rosas, né? 10 de orquídeas, então 10 vezes uma muda custa R$ 9,00, mais 10 vezes as rosas, né? Uma muda de rosa, acho que eu estou trocando aqui, né? Uma muda de orquídea, ela tem o preço de R$ 30,00 e uma muda de rosa tem o preço de R$ 9,00. Mas enfim, vai dar na mesma porque é 10, né? 10 vezes 9 mais 10 vezes 30. 90 mais 300, 390. R$ 390,00. Alternativa C. Certo? Muito bem, questão bem fácil. Vamos para a próxima questão. 19. Um empreendedor alugou uma sala diária igual a 58 metros quadrados para iniciar um novo negócio. Ele está fazendo uma pequena reforma para adequar o lugar e irá instalar eletrodutos externos ao longo de 2 paredes. A ilustração a seguir mostra detalhes da planta do local alugado e as paredes onde serão instalados os eletrodutos. A soma dos comprimentos da parede onde serão colocados os eletrodutos é igual a legenda instalação de eletroduto. Então ele quer saber a soma desses dois comprimentos, desse de baixo com aquele de cima, né? Nós já temos de cara que essa medida equivale a 5 com 3, 8 metros, né? Então aqui nós temos 8 metros e eu posso descobrir quanto é essa medida aqui.
toda, né? Completando a área da sala, nós podemos completar ali um retângulo. Nós podemos completar um retângulo aqui. E esse retângulo tem 2 metros por 3 metros, né? Base vezes a altura 2 vezes 3, 6 metros quadrados. A área da sala toda, né? A área da sala é de 58 metros quadrados. Então aqui nós temos um retângulo, né? Então eu tenho 58 com 6, um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, que é a área do retângulo, né? A base eu não sei, a altura, a base eu vou chamar de B, a altura é 8. E a área do retângulo é a área da sala com a área dessa parte aqui, que é 6, né? E 58 mais 6 dá 64. Então nós temos que base vezes a altura, B vezes 8, é igual a 64. Tudo aqui nós temos 64 metros quadrados, certo? 58 com 6. Então agora ficou fácil, né? A base é 64 dividido por 8. 64 sobre 8 é 8. Então a medida da base é também... Aliás, a base é 8 metros, né? Não 8 metros quadrados, perdão. Então a base também mede 8 metros. Toma cuidado que a base é toda essa medida aqui de baixo, né? Correspondente, então, não vamos confundir. Lá em cima, então, é 8 metros. Aqui embaixo, deixa eu apagar isso aqui. Aqui embaixo, só para facilitar, deixa eu apagar isso aqui. Nós já temos que aqui é 8 metros, aqui também é 8 metros. Então, se lá em cima é 8 metros e eu já tenho 2 metros aqui, né? Se eu já tenho 2 metros, aqui só pode ser quantos metros? Ora, 8 menos 2 é 6, né? Então aqui só pode ser 6 metros. Certo? Enfim. Então eu já tenho, né? 6 com 8 fecha 14. 6 com 8, que é o que ele está solicitando, essas duas medidas, né? É 14 metros. Tranquila, né? Alternativa A. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. 20. Deseja-se saber quantas carteiras poderão ser colocadas em uma sala retangular de 9,2 metros de comprimento por 6 metros de largura para uma dinâmica de grupo. Para tanto, foi estimado que uma pessoa sentada em uma carteira, já considerado o espaço reservado para circulação à sua frente, ocupa um espaço de 115 cm de comprimento por 60 cm de largura. A distribuição das carteiras na sala deve levar em consideração, ainda, uma distância de 2,3 metros entre a parede e a primeira fileira de carteiras e um corredor central de 1,2 metros de largura. A região cinza, na ilustração a seguir, indica a área destinada às cadeiras. À esquerda tem-se representada a sala e à direita o espaço ocupado por uma pessoa em uma carteira, no sentido em que a carteira deverá ser disposta. Nessas condições, na sala em questão, poderão ser colocadas até. Muito bem. Se eu calcular a área destinada às cadeiras, que eu vou chamar de AT, a área total destinada às cadeiras, e dividir isso pela área ocupada por uma cadeira, pela aquela região ali ocupada por uma cadeira, né, que eu vou chamar de AC, eu tenho quantas cadeiras irão caber ali na área destinada, né? Então, o número de cadeiras será dado pela área total, então desses dois retângulos em cinza, dividido pela área ocupada apenas por uma cadeira, certo? Bem simples. Então, vamos calcular separadamente aqui. O AT será igual. Eu preciso da base e da altura de cada um dos retângulos em cinza, né? Para fazer isso é muito simples. Se lá em cima nós temos 6 metros e aqui eu tenho 1,2 metro, 6 menos 1,2 é 4,8 metros, né? Como são duas medidas congruentes, dois segmentos congruentes, então só pode ser que cada um ali tenha
2,4 metros, né? 2,4 com 2,4, fecha 4,8. E a altura? A altura aqui de cada retângulo é bem simples, né? Se eu já tenho 2,3 aqui nesse pedaço e tudo aqui é 9,2, 9,2 menos 2,3, nós vamos ter 6,9 metros. Então aqui nós vamos ter 6,9 metros para essa medida. Certo? Muito bem. Então essa área total dos dois retângulos em cinza, ela será de 2 vezes, né, porque são dois retângulos, 2 vezes 2,4 vezes 6,9, base vezes altura. Eu posso até passar isso para centímetro de uma vez, né? Porque essa área aqui, quando eu for calcular ela, ela sairá em centímetro quadrado, então eu acho mais fácil já passar tudo para centímetros. Então nós vamos ter o quê? 2 vezes 2,4 metros, ali correspondem a 240 centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então 2 vezes 240, base 240 vezes a altura. 6,9 metros, 690 centímetros, né? Vezes a altura, que é de 690. Lembrando que o 2, porque são dois retângulos, né? Então vamos colocar isso aqui em cima. 2 vezes 240 vezes 690. Isso sobre a área ocupada por uma cadeira apenas, né? Daquela região ocupada por uma cadeira, é bem fácil. Base vezes altura, então é 60 vezes 115. Então o que nós temos aqui? Vamos simplificar algumas coisas, né? Então nós temos esse zero cancela com aquele zero. Eu posso dividir 24 por 6. 24 por 6 dá 4, né? 2 vezes 4, 8, vezes 690, vamos fazer aqui. 690 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72. Vai 7. 8 vezes 6, 48. Com 7, 55. Então lá em cima deu 5.520 sobre 115. Vamos dividir rapidinho. 5.520 por 115. Quantas vezes ali os 115 cabem em 55, 552, né? São 3 dígitos. Quantas vezes? 5 vezes 115 dá 575, né? 4 vezes 115, 460. Então, diminuindo, 2, 55 menos 46 dá 9. Baixa aquele zero. Se 4 vezes 115 deu 460, então vezes 2, 460 vezes 2 dá 920. 4 vezes 2 dá 8. Então é 8, né? 8 vezes 115 dá 920. Então a resposta 48 é a resposta 48 carteiras. E nós temos essa alternativa aqui, alternativa B. O vídeo já está ficando muito extenso. Eu vou pausar e continuar na parte 2, beleza? Te aguardo até lá.